Beleza, vamos lá, regra adicional. Já vimos aí que a matemática é um jogo e todo jogo tem as suas regras. Quais são as regras da matemática? Ao longo dessa trilha, nós vamos ver algumas regras, tá? Mas tem algumas regras que tu não pode esquecer, que tu não pode, que tem que estar no teu sangue, tem que estar claro isso aí para ti. E algumas delas são as quatro principais operações. Quais são as quatro principais operações da matemática? Tu sabe quais são? Diz para mim aí. Isso mesmo. Nós temos a adição, temos a subtração, temos a multiplicação e temos a divisão. Essas são as quatro principais operações da matemática. A partir daqui, tudo deriva delas. Por exemplo, daqui da multiplicação vai sair a potenciação, vai sair a radiciação, vai sair depois aqui exponenciação, né? Exponentes, exponenciais. Vai sair daqui fatoração e por aí vai. Vocês vão ver isso aqui mais no ensino médio. Mas o que tem que estar claro para vocês são essas quatro principais regras. E posso até dizer um pouquinho mais, hein? Nós vamos ter que dar uma olhadinha depois, em algum momento, na potenciação e na radiciação. É importante saber. Mas vamos focar aqui primeiro. Essas quatro principais regras, essas quatro principais operações, elas, algumas estão dentro, como é que se diz? Farinha no mesmo saco. Estão dentro do mesmo barco. São semelhantes, fazem parte do mesmo grupo. Só que ser semelhante não é ser igual, tá? Ah, professor, eu tenho uma camiseta igual à tua, só que ela é amarela. Então não é igual, ela é amarela, a minha é branca. Igual é ser igual. Não tem essa de ser igual porque é parecido. Isso não existe. Ou é igual, ou é semelhante, ou é diferente. É simples assim, é bem óbvio, né? Então, a adição, ela tem algumas regras. A subtração também tem algumas regras. E as regras deles são parecidas, esse grupo aqui, ó. A diferença é que um é o oposto do outro, né? E esse aqui é o oposto desse, assim como esse é o oposto desse. Então, as regras são parecidas. As regras são parecidas com a seguinte diferença: são opostas, mas a regra pode ser aplicada para os dois. Assim como para esse grupo aqui, ó, a regra pode ser aplicada para os dois, tá bom? Então, quando a gente fala em matemática e fala em regras do jogo, tu tem que lembrar disso, tu tem que entender isso, tá? A matemática tem as suas operações, essas são as quatro principais. E quando nós falamos de adição e de subtração, o que tu tem que lembrar da adição e da subtração? Primeiramente, da regra de sinal. O que diz a regra de sinal de adição e subtração? Tu lembra? Sabe de cor essa regra? Ou não sabe? Vamos vê-la aqui agora e tentar fazer alguns exercícios, tá? Mas funciona assim, ó. Regra de sinal de adição e subtração. Quando eu tenho um número positivo com um número positivo, tanto para adição quanto para subtração, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Mais com mais vai ser mais. Quando eu tenho um número positivo com um número negativo, o que vai acontecer? Mais e menos. Quando eu tenho um número positivo com um número negativo, a minha resposta vai ser menos, né? Não. Vai ser mais. Não, também não. Qual vai ser então, senhor? Depende. Depende. Depende do quê? Depende do número maior. Lembra? Então, essa é a regra. Depende do quê? Do número maior. Essa é a regra para quem? Para adição e para subtração. Depende do número maior. Pensa assim, ó. Eu tenho uma pessoa otimista aqui. E aí, de repente, chega aqui uma pessoa pessimista, certo? Vamos colocar números aqui neles, tá? O pessimista, ele tem aqui um módulo de 20. E o otimista, ele tem aqui um módulo de 10. O que é módulo? Módulo é isso aqui, ó. Não interessa o final, né? É só um número. Beleza.
Só que tu sabe que o pessimista, ele é negativo, né? O pessimista, ele é negativo. Imagina, não pode ser mais módulo. Ok, só estou tentando explicar para tu entender como que tu faz para não esquecer mais isso. Chegou um pessimista ali com uma régua de 20 de pessimismo, 20 de negativo, e tem um ali de 10 de positivo, 10 de otimista. Com certeza esse cara aqui que está muito negativo, muito pessimista, ele vai influenciar nesse. Assim como esse cara que é 10 também vai influenciar nesse. Mas quem que está mais ali? O pessimista ou pessimista? Ou otimista? O pessimista é o maioral, é quem está com mais, maior na régua, maior na escala, né? Tem mais número, é maior. Então, ele é negativo. Porque aqui ele é negativo. Porque ele é pessimista. E o que tu faz com os números? Tu diminui. 20 menos 10 é 10. Então, 10 menos 20 vai ser quanto? 10 menos 20 é 10. Não, 10 menos 20 é menos 10. Porque tu conserva o sinal do maior e diminui. Aqui no 10 tem um mais positivo que eu não estou vendo, mas tem ali um sinal. Certo? Então, vai ser 10 negativo. Por quê? Porque depende do número maior. E o que tu faz com os números? Tu soma. Então, essa é a regra. Mais com mais dá mais com menos depende do número maior. E o que tu faz depois que tu bota o sinal no número maior? Soma os termos, soma os números, ok? Então essa é a primeira regra. Segunda, na verdade, né? E quando tu tiver aqui uma regra de mais com menos, como é que fica isso? Mais com menos. Eu tenho aqui o mais e aqui eu tenho o menos. Isso aqui vai ser igual ao quê? É o que está aí em cima, né? Menos com menos, desculpa. Quando eu tenho aqui, ó, um menos com menos, o que vai acontecer aqui com esse sinal? Eu tenho um número negativo menos um número negativo. Ou um número negativo mais um número negativo. O que vai acontecer? Vai ser mais, né? Não, é menos. E o que tu faz com os números? Tu soma. Então, tu conserva o sinal. Nesse caso aqui, ó, é menos. Por que é menos? Porque tu conserva o sinal. Do maior? Não, não tem maior, os dois são menos. Conserva o sinal. Conserva o sinal. E como ali de cima, tu soma os termos, beleza? Como é que fica isso com números? Vamos fazer um teste aqui. Precisa? Eu vou mostrar aqui para você ligeirinho, tá? Eu tenho mais 2 é mais 4. Eu tenho mais 2 menos 4. O que tu faz primeiro? Primeiro tu olha para o sinal. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Se eu tenho mais, tenho menos. A regra de sinal diz que mais com menos, tu depende. Conserva o sinal do maior e diminui. O maior é 4, então é menos. Diminui 4 de 2 dá 2, então dá menos 2. Se tiver menos 2, menos 6, o que diz a regra? Eu conservo o sinal, é negativo. Eu tenho menos aqui e tenho menos aqui. Então aqui também é menos. E faz o que com os números? Tu soma os termos. 6 mais 2 é 8. Então fechou. É simples assim. Mas tem que se ligar nisso porque parece que assim você já tem coisas básicas. Se eu tiver, por exemplo, isso daqui, ó. 2 mais 4 menos 3 entre parênteses. Como é que fica isso daqui? Mas por que isso aqui está entre parênteses? Porque isso aqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Menos 4 menos mais 3. Não é estranho escrever assim? Olha como é estranho isso daqui. Então, normalmente, o que vai acontecer? O pessoal vai botar um parênteses aqui. O que tem que te ligar? Que esse sinal negativo aqui, ó, ele vai inverter o sinal de quem está dentro. Ele vai inverter aqui essa operação. Então, se tu vê uma coisa dessa, sempre que tu vê um sinal negativo antes do parênteses, ele inverte o sinal de quem está lá dentro, de todos que estão lá dentro. Vamos supor que esse cara aqui nem seja só 3, tá? Ele seja 3 menos 1. Ele vai inverter o sinal de todos. Aquele cara ali vira menos, e esse cara aqui vira mais. Então, reescrever dessa equação, ela fica assim, ó. 2 mais 4 menos 3 mais 1. 2 mais 4, 6. Mais 1, 7. 7 menos 3 vai me dar 4. Positivo, porque o 7 é o maior e ele é positivo. Entendeu? Então, tu tem que entender a regra de sinal. A parte da regra de sinal é fácil. Você tem que se ligar que ela está sempre acompanhando as equações e tem detalhes como esse que pode pegar vocês. Se tem um sinal negativo antes do parênteses, tudo que está lá dentro, o sinal inverte.
Tá bom? Então, essa é a regra de sinal para adição e subtração. Mais com mais, menos com menos e menos com menos. Aqui, claro que é a mesma coisa, né? Se for mais com menos ou menos com mais, vai dar na mesma coisa. A ordem não altera. Vai ser a mesma coisa. Depende. Isso é para adição e subtração. E para quando for multiplicação e divisão, como é que fica? Fica assim, ó. Mais com mais vai dar mais. Mais com menos ou menos com mais vai dar menos, sempre assim. E menos com menos vai dar menos, né? Não, vai dar mais. Então essa é a regra de sinal da multiplicação. Ela é fácil, ela é facilzinho, não tem muito mistério. O que eu tenho que te ligar aqui, ó, é na regra de adição e subtração, que tem o depende e tem o conserva o sinal e soma os termos. Conserva o sinal, mas soma os termos. Beleza? Então se liga nesses detalhes. Essa é a primeira parte, né, das regras da matemática. Já vimos ali algumas, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação. Vimos que em frente a um parênteses, quando tem um sinal negativo, ele inverte o sinal de todos que estão ali dentro. E por aí vai. Só que tem outras regrinhas que você tem que se ligar. Outra dela, por exemplo, é esse daqui, ó. 2x mais 4 menos 1 igual. Qual que é o valor de x? Isso aqui é uma operação de primeiro grau, né? Equação de primeiro grau. Nós vamos ver depois mais a fundo equações de primeiro grau. O foco aqui é tu entender como é que o sinal trabalha aqui, como é que a regra de sinal atua aqui. Por exemplo, eu quero isolar o x, né? Então fica 2x. Eu sempre vou observar para quem? Sempre vou observar o sinal de igual. Então meu sinal de igual está aqui, ele é a minha referência. E todo mundo que está do lado de cá do sinal da igualdade, eu vou jogar para lá invertendo o sinal. Então aquele 4 que é mais, ele passa a ser menos. Aquele 1 que é menos, passa a ser mais. Então fica menos 4 mais 1. Olha só, regra de sinal. Eu quero isolar o x, mas antes eu vou resolver isso daqui. Menos 4 mais 1 vai conservar o sinal e vai diminuir. Eu não vou botar 4, tá? Vou dar um número inteiro aqui para vocês. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar 6, 5. 5, 5, 4, tá? Por que aqui deu 4? Porque conserva o sinal maior diminui. 5 menos 1, 4. Agora sim, agora eu vou isolar o meu x. X igual menos 4. E como é que fica? Esse 2 que está aqui multiplicando, ele passa lá para o outro lado, né? Invertendo o sinal. Certo? Invertendo o sinal. Correto? Errado. Ele não inverte o sinal. Ele inverte a operação. Porque se eu fizer assim, ó, ele vai sair daqui, esse 2 vem para cá com menos 2. Aí isso aqui ficaria quanto? Menos 4 dividido por menos 2, menos com menos a multiplicação e a divisão dá mais. Vai ficar mais quanto? 2. Essa seria a resposta. Errado. Errado por quê? Porque ele não inverte o sinal, ele inverte a operação. Qual que é o correto então? O correto é isso daqui, ó. Tu vai ter aqui, ó, 2x igual a menos 4. Tu isola o teu x, teu menos 4 continua. Aqui na tua operação, ó, tu tem aqui um sinal de vezes, certo? Esse sinal de vezes aqui, essa operação que está aqui, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, ele inverte a operação e não inverte o sinal. Se vocês tinham isso na cabeça de vocês, se ensinaram assim, esqueçam. Ensinaram errado ou vocês entenderam errado. Ele não inverte o sinal, ele inverte a operação. O sinal vai junto. Aqui ele é positivo, aqui ele vai continuar positivo. Só que agora tu vai ter quem? Menos 4 dividido por 2 positivo. Mais que o menos dá menos. 4 por 2 dá 2. Olha a diferença. Tá bom? Então tem que se ligar nisso, ó. Ele não inverte o sinal, ele inverte a operação. Isso aqui está errado. Anota o que está errado no teu caderno para tu não esquecer. É muito importante que tu deixe no teu caderno o que tu fez errado, para tu quando for estudar tu ver, não posso fazer assim. Nós temos um péssimo hábito de quando a gente faz uma conta errada matemática, a gente apaga. E o que acontece? Eu nunca mais sei o que eu errei. Então, quando tu erra uma conta, não apaga o teu erro. Identifica a marca e corrige do ladinho para tu ver, tu conseguir enxergar o que foi que eu fiz de errado e como que é o certo. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Para mim fez, sempre me ajudou. E eu sempre instruo meus alunos a fazerem a mesma coisa, tá bom?
Então aqui está a regrinha, mais uma regrinha de matemática. Outra regrinha que vocês têm que se ligar é operação com fração, nós vamos ver depois. Fração, potenciação e radiciação. Desculpa a letra. Nós vamos ver depois, uma a uma separadamente, na próxima aula, essas operações com esses itens aqui. Agora, o que tu vai fazer? Tu vai ter uma listinha de exercícios que tu vai ter que fazer. E nessa listinha de exercícios, que tu vai fazer ela, deixa eu pegar ela aqui, ó, para a gente poder olhar ela junto. Tu vai pegar essa listinha de exercício e tu vai ter que se ligar nas operações que tem ali e tu vai tentar fazer ela.